Vamos retomar então o nosso estudo sobre sabedoria de Deus, que é a prática de alguma informação recebida, é isso que nós estamos vendo. Vamos orar? Pai bondoso, te adoramos, ó Deus, porque essa manhã o Senhor trouxe cada um de nós aqui, para que pudéssemos juntos nos rendermos à pessoa e à obra do Senhor Jesus. Ó Pai, que nós temos conhecimento através da Tua Palavra e entendimento através do Teu Santo Espírito. Pedimos que não seja mais um tempo e nem mais uma informação isolada, mas que essa manhã o Senhor fale com cada um de nós e nos transforme no caráter do Senhor Jesus. Para isso, ó Deus, precisamos nos posicionar diante da Tua Palavra com temor e tremor. No nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Bom dia! Certamente você deve estar perguntando e pensou durante a semana como é que eu consigo organizar tudo isso, né? E vamos ver como é que nós poderíamos consolidar essas informações, aquilo que vimos até agora, e base para aquilo que vamos ver nos próximos, hoje mais 2 domingos. O último nós não teremos escola dominical. Vamos abrir para 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, versículo 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é interessante que essa palavra é a mesma palavra, tempos difíceis, usados para aquele endemoniado que estava no cemitério. Lembram disso? É a mesma expressão. Pois os homens serão aquilo que sempre foram. Apenas essas características estarão mais acentuadas nos últimos tempos. Serão egoístas, avarentos e jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Esta é a sociedade que nos caracteriza, porque nós somos assim. Quando nós somos desligados de Deus, passamos a pensar com as nossas categorias. E as nossas categorias nos levam a agir desta forma. Só que Jesus Cristo veio para nos dar vida, para que voltemos a estar reconciliados e ligados com Deus. Olha o que significa, o que isso muda na minha e na sua vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. E o que aconteceu comigo e com você? Você estava respirando antes de ser justificado? Estava. Estava respirando depois que foi justificado? Fisicamente? Estava. Então o que aconteceu comigo e com você? Aconteceu uma transformação gigantesca. Estávamos desligados de Deus e passamos a estar ligados. O que significa isso na prática? Significa que voltamos à situação de estarmos ligados com Deus. Isso significa o quê? Que agora o comando vem de Deus. Não mais meu, não mais seu. Não, mas você está falando da vida dos outros. Não, estou falando da própria. Não é mais para nós pensarmos com as nossas categorias. Pensando com as nossas categorias é 2 Timóteo 3. Pensando com as categorias de Deus, nós passamos a ter um propósito. Efésios capítulo 1, vamos lá. Vimos também, e aqui, como nós só estamos consolidando o que vimos, nós já estamos revisitando esses textos. Vejam lá, capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou, nos colocou um limite do horizonte para Ele. A predestinação não tem a ver com eleição, não tem a ver com salvação. A adoção, sim, não predestinação. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para qual objetivo? Louvor da glória da sua graça. O primeiro aspecto que Jesus veio para nos salvar é demonstrar o seu amor para que a graça que está em Deus e foi franqueada a nós seja glorificada. Para louvor da glória da sua graça. Deus é bondoso. Efésios 2 nos mostra isso, vários textos. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério biblicamente falando, não é algo que estava oculto, é algo apenas que não tinha sido revelado até então. Mistério da sua vontade, segundo a aprovação ou beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A fim de quê? Para que tudo isso? Para que o Senhor Jesus veio e nos salvou? Para que Ele nos reconciliou? Qual o objetivo? A fim de quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Há um propósito de vida depois da justificação, que vivemos não para nós mesmos, vivemos para louvor da sua glória. Lembra que eu disse? Nós não somos os protagonistas da nossa história. A nossa história, a minha e a sua, não gira em torno de nós mesmos. Ah, mas Deus não fez o que eu queria, mas qual que é a relação de Deus fazer aquilo que queremos? Eu e você estamos respirando e acordamos hoje de manhã para louvor da sua glória, do Senhor Jesus e da sua obra. E tudo gira em torno do Senhor Jesus e da sua obra. Se Ele tiver que nos tirar de onde estamos, Ele nos tirará para louvor da sua glória. Se Ele quiser nos colocar em algo onde não estamos, Ele está fazendo isso para louvor da sua glória. É o Senhor Jesus que deve ser glorificado, e não os nossos desejos atendidos. Está claro? Veja, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Opa, isso traz as nossas atividades cotidianas, não é? O nosso dia a dia. Nós estamos comendo e bebendo, ou qualquer outra coisa relacionada a isso, porque comer e beber é o mais básico que tem para viver, ou qualquer outra coisa, trabalhar, nos relacionar com a vizinhança, para a glória de Deus. João capítulo 15, abram lá, por favor, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós estamos vivendo para a glória de Deus, nós estamos frutificando. E aí você pergunta, bom, o que é viver para a glória de Deus? Certamente não vamos conseguir ver. Isso daria um parênteses aí de uns 2 domingos, e aí acabaria a escola dominical, né? Mas há um bom tema para vocês caminharem. Viver para a glória de Deus é refletir quem Deus é. Veja, refletir quem Deus é significa nós servirmos a Deus. E a minha pergunta para você é, ou servimos a Deus ou as riquezas? É interessante, não vamos ver isso também, que o outro lado não é o diabo, é a riqueza. Sabe por quê? Porque é o dinheiro que traz o nosso coração para fora, como do jovem rico. Mas, voltando para cá, é claro que se nós estamos aqui domingo, nós servimos a Deus, né? Como assim? Podia estar em tanto outro lugar, nós estamos na igreja, domingo, servimos a Deus. O que é servir a Deus? Você serve a Deus? Agora Deus vai ver que eu vou fazer tudo para Ele. Ora, sabe como eu e você servimos a Deus? Servindo o outro. Que interessante. Não é isso que diz 1 João? Como é que nós dizemos que amamos a Deus e odiamos ao nosso próximo? Veja, a nossa relação com Deus, ela é expressa nesta relação. É por isso que convivemos, é por isso que Deus não nos colocou cada um numa estrela. Não seria melhor? Esse negócio de relacionamento dá tanto trabalho, dá tanto problema, ou não é? Tem que aprender a perdoar, a ser perdoado, a viver para edificar o outro. Esse negócio é muito confuso. Então, Deus nos fez desta forma. Poderia ter feito diferente. Aí você fala assim, bom, mas não ia ter estrela para tanta gente? Não tem problema, Deus criaria mais estrela. Qual a dificuldade de nós entendermos isso? Mas é que o relacionamento nos faz o quê? Entender como está a nossa vida com Deus. Está com problema no casamento? Provavelmente você está com problema no relacionamento com Deus. Está com meus pais e filhos estão com problemas? Provavelmente vocês estão com problema de relacionamento com Deus. Porque este relacionamento, ele é visivelmente mostrado neste relacionamento. Perceberam? Ora, se então nós estamos falando que nós devemos servir a Deus, nós temos que servir uns aos outros. E como é que servimos uns aos outros? Abrindo mão daquilo que é talvez até nosso direito, ou nenhum mal tem. Lembra do comer carne de Paulo? Já vimos isso, não vamos repetir. Lembram disso? Nenhum problema em comer carne para Paulo.
Era só ele orar, santificar, mas aquele irmão ia ter a consciência golpeada, novinho na fé, ia olhar para Paulo e falar, se Paulo faz, eu também posso fazer. Só que ele ia fazer e ia ficar sem dormir. Senhor, eu pequei. E aí ele fala assim, bom, mas eu pequei e não aconteceu nada? Talvez aqui é uma outra atitude que eu vou fazer, também é pecado, mas não aconteceu nada. E esse irmão vai começar a ter a sua vida espiritual prejudicada por causa de algo que alguém maduro na fé fez. E Paulo falou, se for isso, nunca mais eu vou comer carne. Mas eu tenho direito, qual o problema? Nenhum problema, não é pecado. Não, não é. Mas a minha vida vai ser vivida em função de servir a Deus. E servir a Deus é servir ao outro. Servir ao outro é abrir mão. Naquilo que é bom para edificação, diz Romanos capítulo 15, versículo 1. Outro aspecto, trabalhar em favor do outro. Abrir mão, trabalhar em favor do outro. Servir e não ser servido, não foi isso que Jesus fez. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Estamos entendendo? Dar é melhor do que receber, diz Atos capítulo 20. Percebemos que a relação mudou. Peraí, mas acabamos de ler 2 Timóteo 3, 1 em diante. Nós somos assim, como é que nós vamos viver assim? Então, não dá. Se nós não formos ligados com Deus, justificados, nascidos de novo. E nesta ligação, nesta reconciliação, nós vamos começar a receber as instruções de Deus para saber como se vive. Dante, você está dizendo, peraí. Você está dizendo eu, com a minha idade, não sei viver? Estou dizendo isso mesmo. Nem você e nem eu. Nós não sabemos o que é um relacionamento. Nós não sabemos o que é viver um casamento com o propósito pelo qual ele foi criado. Nós não sabemos entender o que é ter filhos para mostrar a glória de Deus. Nós não sabemos que o trabalho, onde Deus nos colocou, é porque Ele nos colocou lá para que nós pudéssemos adorá-lo. Trabalho tem a ver com adoração. Vestimenta tem a ver que há solução para a vergonha. Comida, bebida, tudo tem a ver com a nossa vida espiritual. Mas nós não conseguimos entender se nós não formos religados com Deus. E uma vez religados, Ele começa a transformar a nossa mente, sendo renovada com novos padrões, novas prioridades. Por quê? Porque agora é o jeito de Deus, e não o meu e o seu. Tudo bem? Então, resumimos o que vimos até agora, de uma outra forma. Começando o tema, recordando esses dois versículos, e é claro que você já juntou na sua cabeça que sabedoria tem tudo a ver com santificação. Santificação é a renovação da mente, não é? Sabedoria é a instrução de Deus para vivermos de forma diferente daquela que eu e você tínhamos como certa. Muro torto, lembram disso? Colocamos o prumo da palavra. Até então a gente jogava o prumo fora. Minha parede está torta. Joga o prumo fora. E agora? Derruba a parede e começa de novo. Não, mas espera aí. Você está falando que eu tenho que derrubar? Eu estou construindo há 50 anos essa parede. Que bom que ainda tem tempo para você derrubar e começar de novo. Do jeito de Deus, da forma de Deus, como Deus está dizendo. Isto é a sabedoria de Deus. E lembram que sabedoria de Deus, normalmente nós pedimos a sabedoria para tirar 10 naquela prova que nós não estudamos. Lembra disso? Senhor, me dê sabedoria, eu preciso da tua sabedoria. Sabe o que vai acontecer? Nada. Deve tirar 1, 2, aí porque colocou o nome, o professor deve ter dado aí uma ajuda para você. Não vai tirar 10. E aí fica bravo com Deus ainda. Deus, o Senhor me ajudou. Não, lá ele lê Provérbios capítulo 1. Não vai ajudar mesmo. Vai ter as consequências do seu ato. Lembram lá que a sabedoria está nas praças gritando, estou aqui! E é extraordinário. Eu tenho certeza que vocês já leram umas 10 vezes Provérbios capítulo 1 para dizer o seguinte, ele fala assim, e ainda eu vou dar o meu espírito, o professor, para ensinar vocês, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Porque se nós não tivermos a mente de Cristo, a palavra da cruz é loucura. Falar que a mulher tem que ser submissa no mundo hoje é loucura. Mas é assim que Deus está dizendo. E não vou dosar a pílula não, pessoal. Não é uma missão junta. Não, é submissão. Da mesma forma que Timóteo diz que os filhos devem ser, lá para os dirigentes da igreja, que os filhos devem estar sob a submissão, é a mesma palavra usada para a mulher, no original. Mas o mundo é loucura. Isso você está maluco. Isso só falta me dizer também que o homem tem que liderar.
É o que Deus diz. É isso mesmo. Perceberam que se não estivermos conectados, isso não vai fazer sentido? Filhos obedecerem os pais. Perceberam? Trabalharmos onde Deus nos colocou, como se nós estivéssemos trabalhando para Deus. Não importa se o chefe está vendo ou não, não importa. Importa que eu vou ser o melhor. Perceberam? Isso não faz sentido numa sociedade egoísta, numa sociedade avarenta, mas é por isso que o Senhor Jesus veio, para que Deus volte a ser o nosso padrão de conduta. É claro que Deus está nos formando para viver uma vida no céu sob o senhorio dele, mas está nos formando aqui, para que ele seja Senhor aqui. Quem tem aquele que crê, tem a vida eterna já começou. Você acha que a nossa vida aqui, nós estamos vivendo assim, aí fala assim, bom, eu vou viver do jeito que eu bem entender, aí quando chegar no céu eu vou começar uma nova vida. Não vai não. É continuidade, você não sabia? Nós vamos receber galardão pelo bem e o mal que tivermos feito através do corpo. É isso aí, belisca aí. Não vou sua mulher, nem o seu marido, você mesmo. Porque eu falo isso, eles aproveitam para beliscar o outro, né? Belisca você aí, ó. Então, ó, o que fizermos de bem ou mal através do corpo é que vai se receber galardão. É uma continuidade. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham que dizia, ele falou, ó, o dia que disserem vocês que eu morri, não acredite. Eu apenas mudei de endereço. É uma continuidade. Ó, vocês aqui, ó, aqueles que são nascidos de novo, vocês sabiam que a vida eterna já começou? Que o senhorio do Senhor na nossa vida já começou? Não, mas quando eu estiver no céu, eu vou obedecer tudo, não vai ter... E agora? Ah, não vai obedecer agora? Nós escolhemos? Percebemos? O que é sabedoria de Deus? É um novo comando, que o Espírito de Deus nos faz obedecer. Os comandos de Deus, as ordens de Deus. Tudo bem? Porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 66, 2. Normalmente eu não dou essa colher de chá, mas domingo vocês estão ainda se ambientando, vamos lá. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito. Quem é o pobre e abatido de espírito? Quem é essa pessoa? Será que é aquele que fala manso? Você fala bom dia, ele fala bom dia. Tem alguns que são tão humildes que eles têm orgulho de ser humilde. Quem é o humilde e abatido de espírito diante de Deus? Quem é? É o que treme diante da sua palavra. Em outras palavras, o que nós estamos fazendo com a informação que Deus está dando? Isso aqui não vou aplicar muito não. Isso aqui não se aplica para os nossos dias. Eu vou aplicar só aquilo que... eu gosto muito de dizer isso. Algumas pessoas chegam e falam assim, não, porque nós temos as bênçãos de Israel. Né? Um de nós vai perseguir 1000, eles vão plantar, nós vamos colher, e é isso mesmo. Aí eu chego para as pessoas e falo, vem cá, e a maldição? Não, a maldição é para eles. Eu falei, aí é fácil, né? Percebam, o que é que nós estamos fazendo com a informação que Deus está dando? Deus vai habitar com aqueles que tremem diante da sua palavra. Eu não ia entrar nesse tema, mas eu preciso olhar sob esse ponto de vista. Vamos para Filipenses capítulo 1. Aqui é um parênteses rápido, mas tem a ver com esse contexto. Filipenses capítulo 2, desculpa. Vamos olhar rapidamente essas expressões. Lembrem que sabedoria de Deus está absolutamente ligada com a santificação, com o processo de santificação. Vejam, não pensemos nós que uma vez reconciliados com Deus, essa chave vai virar e nós vamos obedecer tudo que Deus fala. Aí começa um processo de santificação. Eu gosto muito de dar um exemplo, e isso aqui eu estou falando para vocês abrirem lá Filipenses 2 para acompanhar. Eu gosto muito de dar o exemplo de alguém que está morrendo afogado ou está se afogando no mar. O que normalmente nós fazemos? Vamos lá, me ajudem aqui. Alguém está se afogando no mar lá. O que eu e você vamos lá salvar? O que a gente faz? Chama o bombeiro. Boa. Mas se só tem eu e você na praia lá, não tem bombeiro nenhum. Eu falo que tem algumas perguntas que eu não posso fazer. Uma vez eu fiz uma pergunta para um grupo de jovens mais novos, que eu já falei que eu não gosto de chamá-los de adolescentes, não existe essa expressão biblicamente falando, mas esses jovens mais novos, eu falei, por que vocês vêm na igreja domingo? E eles falaram, porque é o único dia que ela está aberta. Bom,
Eu não pude deixar de concordar, mas vamos lá. O que eu e você fazemos quando alguém está se afogando no mar? Joga corda, que mais? Não tem corda. Vai ter até um exemplo aqui que tem uma corda, mas essa aqui não tem. Vamos lá, o que nós vamos fazer? Ele já engoliu uns 35 litros d'água. Deve estar com a barrigona inchada. O que você faz? Está se debatendo lá. O que você faz? É o que Deus faz conosco na salvação. Primeiro nós tiramos ele de dentro da água, para depois tirarmos a água de dentro dele. É assim que diz Salmo 40. Primeiro o Senhor nos firma sobre a rocha, para depois começar a nos lavar. Justificação, ele nos tira da água. Santificação, ele tira a água de dentro de nós. Por isso é um processo. Você não vai apertar a barriguinha dele, vai sair os 35 litros para fora, né? Vai sair um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até ele começar a voltar e respirar. Entendemos o que é santificação? Abriram Filipenses 2? Era só para abrir Filipenses 2. Vamos lá, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. A salvação tem 3 etapas, e Paulo está falando da segunda aqui, que é a santificação, não é a justificação. A justificação não dá para desenvolver, ou temos ou não temos, portanto aqui é a santificação. Desenvolvei a vossa santificação com fobia e trobos. Essa palavra no original é fobia. E fobia é uma palavra neutra. Da mesma forma que provação e tentação no original é uma palavra neutra. Como é que nós sabemos o resultado da expressão tentação e provação? Pela continuação da frase. Nós sabemos, porque Deus prova e Deus não tenta. Lembram disso? Como é que nós sabemos qual que é o resultado? Se nós estamos sendo provados ou tentados? É pelo resultado. Fobia é a mesma coisa. Fobia, existe o aspecto negativo da palavra, que é medo, tremor, né? E o aspecto positivo, que é admiração. Um exemplo. Lembra quando Jesus acalma a tempestade? A Bíblia fala que os apóstolos lá ficaram... Isso, muito bem, a tempestade da Bíblia, lembraram? Vamos lá, vocês estão aqui? Não foram embora ainda, né? Então vamos lá. Tempestade, Jesus acalma, fala para o mar, agora chega, para a tempestade. E os apóstolos ficam admirados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Essa palavra admirado é fobia. No seu aspecto positivo, eles ficaram assim. Quem é esse? Entendemos como temos que desenvolver a nossa santificação? Como que Deus está dizendo isso? É assim que tem que ser, então. E trobos, essa palavra dá origem a trovão. É isso mesmo. Qual que é a relação? Deus não está dando para nós uma opinião. Estou vendo aqui, sobre esse tema, o que você acha que deve fazer? Às vezes até tem alguns que acham que Deus pede a nossa opinião. O que você acha, Dante? Você vai para cá, vamos. Deus dá um comando. Agora é por aqui, agora é por aqui. A nossa opinião, sabe o que importa? Nada. Agora a referência é de Deus. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual que é a relação, hein? Vocês já ouviram aquela expressão? Se beber, por quê? Por que se beber não dirige? Será para pensar? Não, porque essa lei, eu nem entendo porque tem essa lei. Por que tem essa lei? Porque se nós bebermos, nós perdemos o controle. O que Paulo está dizendo? Não perca o controle por vinho. Perca o controle pela direção do Espírito de Deus para a sua vida. Você quer dizer, então, que na santificação eu não vou mandar na minha própria vida? É isso mesmo. Entendemos o controle de Deus na nossa vida? Agora eu entendi, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e siga-me. Agora eu entendi Gálatas 2:20, agora não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Essas coisas começam a fazer sentido. Agora perde o sentido, essas coisas começam a ser teóricas quando nós colocamos isso e nós na liderança também. Deus, então aqui, nas coisas que nós estamos caminhando junto, nós vamos junto. Mas nas coisas que nós somos assim, eu entendo que não deve ser bem assim, porque as circunstâncias, porque as questões, porque a minha forma de pensar, porque a minha cultura, porque daquilo que eu aprendi, se não está caminhando junto, o senhor fica aí que eu vou por aqui. Aí essas coisas começam a ficar muito teóricas, não fazer sentido. Mas quando nós começamos a entender que é Deus que comanda a nossa vida, desenvolva a salvação, a santificação com
Admiração, a mesma admiração que os apóstolos tiveram quando Jesus acalma o mar. Eles nunca tinham visto isso. Quem é esse? Eu preciso conhecer, eu preciso estar perto. Eu não vou deixar um minuto de estar ao lado dele. Percebemos? E aqui uma curiosidade, casais, é essa palavra que aparece em Efésios capítulo 5. Que a mulher respeite o seu marido. É fobia. Você fala, não acredito, pega aí, sei que tem, vai lá, pega lá. Tem que conferir mesmo. É fobia. Mulheres, você está tendo uma admiração nesta qualidade pelo seu marido? Agora, maridos, precisa dar razão pela ter essa admiração, né? Ficar dormindo o dia inteiro de pijama não vai dar, não. E aí, como é que tá? Percebam que sempre começa com o homem. Ora, se a relação com Cristo, a igreja sempre começa com Cristo, como é que está? As nossas esposas estão nos admirando ou não? Como é que está a nossa liderança? Saibam que as mulheres, apesar de, não, porque eu quero, eu vou ter, porque eu vou comandar, as mulheres querem alguém que as dirija. Se não, podem perguntar para elas. Pergunta se ela quer um homem, perdoe minha expressão, eu usei isso uma vez, a pessoa veio falar comigo, brava, já estou pedindo perdão de antemão, uns bananas de pijama. Ou querem homens que falam assim, não, daqui, o problema agora sou eu, sai todo mundo que agora é comigo. Agora é por aqui. Vamos, e aí, para fazer isso, né, nós precisamos estar de joelhos, homens, para dar liderança para as outras pessoas e falar que é por aqui. Nós precisamos ter um temor diante de Deus absoluto. Como é que estão as nossas vidas? Percebemos? Santificação. Sem estar ligado com Deus, isso não faz o menor sentido. Estar ligado com Deus, isso é viver o suprassumo das verdades bíblicas aqui. Vamos viver no céu também, mas começa aqui. Tudo bem? Fechando parênteses. O temor, entendemos porque o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria? Ora, essa sabedoria é a sua palavra, e temer a Deus é todo esse contexto, o que eu faço com o que ele falou, o temor a ele, a fobia e o trobos, o como eu considero que Deus o comando de Deus comigo, é o início e é o fundamento de termos sabedoria. Quer ter sabedoria para viver? Tenho certeza, e eu já fiz isso, que eu e você oramos muitas vezes, Senhor, me dá sabedoria para viver o dia de hoje. É ou não é? O temor do Senhor. Aquilo que nós fazemos com a informação que recebemos é a sabedoria de Deus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vejam lá. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quer ter sabedoria de Deus? O que você está fazendo com o comando que Deus está dizendo? Quando não diz, ou quando é contrário àquilo que nós pensamos. É nesse momento. Porque quando é favorável, estamos caminhando junto. É como já falei para vocês, como Saul, né? Lembram de Saul? Ninguém consulta morto aqui. Só que aí a coisa apertou para ele. O que ele fez? Foi consultar morto. Agora o que Deus está dizendo para você não interessa. Ânimo dobre, mente dividida. Percebemos? Vejam. Aqui, a sabedoria. Aqui vocês lembram também que, da onde que vem a sabedoria? Poderíamos dizer que a sabedoria cai do céu? Sim, nós não estamos dizendo a sabedoria de Tiago, a do mundo. Já vimos isso e essa já deixamos de lado. Nós estamos dizendo a sabedoria de Deus. Cai do céu ou não? Sim ou não? Poucas cabeças se mexeram. Sim ou não? Sim, alguma dúvida? Voltamos desde o começo. Mas se voltar, a gente não acaba. Não faz mal. O importante é nós termos os conceitos firmados. Sim ou não? Cai do céu ou não? Ora, se cai do céu, vamos deixar cair. Vamos ficar dormindo, então. Vocês lembram do exemplo do maná? O maná caía do céu também. Mas tinha que ser o quê? Tinha que ser amassado, levado ao forno, vá trabalhar para comer o pão, que tinha um gosto de azeite. Lembram disso? A sabedoria cai do céu, mas temos que cavá-la e buscá-la como a prata. Dá trabalho. Tenho certeza que alguns aqui já começaram a acordar 4 horas da manhã. Se ia acordar 4 horas da manhã para aquele emprego de 100 mil, por que não acordar 4 horas da manhã para a sabedoria, que além de riqueza nos dá vida? Prolonga os nossos dias.
E nós não temos tempo para ler esse livro? Por quê? Porque temos que trabalhar muito? Ora, deixemos a mediocridade ou a medianidade de lado. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de essência. Nós estamos falando de propósito pelo qual nós fomos formados e eternidade. Do que nós estamos falando quando a gente está falando que não tem tempo para ler a Bíblia? Nós não temos tempo para se relacionar com Deus das Escrituras? Com a sua obra de reconciliação e o que significa na minha e na sua vida? Sabedoria de Deus. Tudo bem? E aqui vimos também quem é o homem mais sábio que tinha sabedoria. Porque quem é a sabedoria é Jesus, porque Jesus falou, está aqui alguém que é mais sábio que Salomão. E aqui nós vimos, mas eu quero reabrir lá 1 Reis, capítulo 2. Abram lá, por favor, 1 Reis, capítulo 2. Dante, mas nós estamos vendo algumas coisas aqui que nós já vimos, né? Então, mas lembra que o método de Deus de ensino é por repetição. Vide ceia, participamos hoje. Isso é um método de ensino de Deus. Lembre-se que para conhecermos a Deus, Deus promete uma vez só, mas nos ensina por repetição. Por isso que a gente vê várias vezes o mesmo assunto. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 2. Versículo 1. 1 Reis 2, 1. 2, 1. Não, aqui embaixo. Aquele lado nós já vimos, né? Salomão pediu um coração que ouve, e Deus deu a ele entendimento. Olha só! Se sabedoria é conhecimento entendido para colocar em prática, Salomão fala assim, Senhor, me deu o conhecimento. Deus falou, eu vou dar o conhecimento que você vai entender. Ora, o resultado disso é sabedoria de Deus. Vide a divisão das crianças. Da criança, perdão. Vejam lá, 1 Reis, mas olha onde ela começa. Olha onde começa a sabedoria de Deus. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou para o caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Terminamos o estudo do domingo passado com essa expressão. Guarda os... Olha aqui, ó. Seja homem, Salomão. Para fazer o quê? Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Sabe por que a rainha Sabá ficou impressionada com Salomão? Porque ele guardava tudo o que Deus havia dito. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 4. Abram lá, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Já vimos esse texto também. 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Percebemos que sabedoria não é algo etéreo. Isso nós falamos no primeiro dia que estávamos estudando juntos. Não é algo que vem, sabedoria é algo... Não, algo filosófico. Não. Sabedoria é um comando. Está escrito. Quer sabedoria de Deus? Vai buscar o que está escrito. E aqui nós temos que entender e dividir primeira e segunda aliança. Comando de Deus na primeira aliança, princípios de Deus na segunda aliança. É claro que nós temos que entender isso nesse formato, né? Mas vamos lá. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso vos será sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Sabe por que a rainha de Sabá foi procurar Salomão? Porque ela ouviu falar de como ele temia o Deus que ele cria. Podem ir lá ver 1 Reis 10 depois, já vimos esse texto juntos também. Perceberam? Percebemos que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, essas pessoas são sábias e entendidas. Por quê? Porque observam o que Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque os relacionamentos vão dar certo, você vai ser o melhor profissional que está na empresa onde você está, você vai ter amizades que são construtivas e não destrutivas, você vai saber usar o dinheiro como deve, porque Deus trata de todos, dá comando para todas essas áreas. As pessoas vão olhar e falar assim, olha a vida dele, como é sábio e entendido. Por quê? Porque observa comando. Ele não é melhor nem pior que ninguém. Ele observa o comando que Deus está dando. Percebemos? 1 Crônicas 22. Voltemos lá, por favor. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 12. Versículo 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo.
a fim de que prospere e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Perceberam que sabedoria é algo objetivo? Não é algo subjetivo, não é que você tem a sua, eu tenho a minha e vamos vivendo do jeito que dá. É por isso que nós podemos viver juntos. Por quê? Porque novos nascidos, na nova aliança, somos uma unidade, um corpo, em que o comando é da mesma pessoa, do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. As instruções saem dele. É por isso que nós podemos caminhar juntos. Percebemos? Mas isso não tem muito a ver com o mundo que eu vivo. Não tem muito a ver, não. Não tem nada a ver. Mas com isso eu vou parecer uma pessoa meio diferente de todo mundo. E não te parece ainda? Mas eu vou precisar remar contra a maré. Falei isso para os meus filhos ao longo da vida. Falei assim, vem cá, vocês querem seguir o Senhor Jesus? Se preparem para remar contra a maré. Vão ser colocados de lado. Não serão os mais populares na escola. É isso mesmo. O comando é diferente. Percebemos? Tudo bem? Vimos esse também, não vamos olhar, mas essa semana a Carol veio falar comigo e falou assim, tem uma coisa muito interessante, eu estava estudando algum tempo atrás, e vocês lembram, se vocês fixaram, tem boa memória aqui, vocês lembram que só a palavra de verdade estava em vermelho, e eu coloquei a palavra capaz em vermelho, e a Carol falou assim, eu estava estudando, e você sabe a origem da palavra capaz, qual que é? É a mesma palavra usada em Provérbios 31 para mulher virtuosa. Que interessante. Olha o que vocês podem fazer então aí, casais. O homem estuda o que é um homem capaz e a mulher estuda o que é uma mulher virtuosa. A palavra no original é a mesma. Que extraordinário. Esse negócio dá certo, hein? Jetro fala para Moisés, da mesma forma que Davi fala para Salomão, seja homem, Salomão, deixa de ser moleque. Não gosto muito dessa expressão por causa de Moloque, né? Mas veja, deixa de ser criança. Seja homem. Por quê? Para você seguir o que Deus está dizendo, muitas vezes você vai ter que se posicionar. E aí você vai ter que ser homem para se posicionar do que Deus está dizendo. Mesmo que seja contrário a todo mundo. Deus está dizendo, é assim que eu vou. Não, mas assim que você vai não faz sentido. Deus está dizendo que é assim que eu vou. E para isso, temos que ser homens. E homens, como disse Jetro, de verdade. Porque se tem homem de verdade, tem homem que não é de verdade? Tem, porque se tem os que são de verdade, tem os que não são, né? E aí, homens, de verdade? Seríamos selecionados por Jetro lá, sob a orientação de Jetro por Moisés, para sermos líderes lá do povo? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. E vimos também, não vamos repetir, mas vimos que essa palavra verdade é emet, firmeza, fidelidade. Disse sim para sua esposa ao casar? O que mudou? Firmeza, credibilidade, honra. Verdade, credibilidade, estabilidade, constância, confiabilidade. Não vim aqui para ouvir isso, não. Vim aqui para ouvir uma coisa mais tranquila. Sinto muito. Homens de verdade. Depois já vimos também a outra parte. Vamos lá. Aqui, não vamos ler todos os textos também, vocês anotem aí, leiam depois, por favor. E aqui são os textos que mostram que Salomão teve sabedoria. E a sabedoria traz riqueza. Lembram que a sabedoria dá riqueza e alonga a vida? Vimos isso lá em Eclesiastes. Sabedoria e riqueza. E qual é o resumo de tudo isso? Eclesiastes 12 diz, teme a Deus e guarde-se incontaminado do mundo. Teme a Deus. De tudo que tem de sabedoria e riqueza, o que é que nós fazemos com o comando que Deus está dizendo? Temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. Queremos ter uma vida onde as nossas decisões não serão erradas. Não estou dizendo que as nossas decisões farão com que aquilo que nós estamos imaginando, ou os resultados que nós queremos. Não é isso, não. É o resultado pelo propósito pelo qual nós somos feitos. Como é que começamos hoje o estudo? Isso, muito bem, para a glória de Deus. Isso vai glorificar Deus? Então, mas você vai sair dessa situação prejudicado. Isso vai glorificar Deus? Eu temo por esse momento, mas vamos para o intervalo.
Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão pede a Deus um coração que ouve. E Deus dá a ele não só a informação, Deus dá a ele não só o coração que ouve, mas Deus dá a ele também o entendimento de um coração que ouve. E Deus diz a Salomão: você não me pediu riqueza, você não me pediu morte dos inimigos, você pediu que você tivesse condição de ouvir tudo aquilo que eu disse. Exatamente, tudo aquilo que eu disse para Davi, seu pai. Tudo aquilo que eu disse para Israel. E você pede a Deus que dê um coração que ouve todas essas informações. Pode trazer o café, não tem problema. Se quiser levantar também, não me incomoda. Para pegar água, para ficar de pé, porque está muito cansado, não tem problema. E eu não falei nada de novo. Fiquem tranquilos aí, vamos começar agora. E Salomão, Davi fala a Salomão: siga tudo o que Deus te disse. Para você prosperar no comando de uma grande nação. E Salomão pede isso a Deus: Senhor, me dê um coração que ouve o que o Senhor está falando. Você já pediu sabedoria para Deus? Senhor, faça que quando eu estiver meditando, estudando, a Bíblia não é feita para ser lida. Você lê livro de direito, engenharia, medicina, isso aí você lê porque nós vamos há poucos anos. Agora a Bíblia foi feita para ser estudada. Quando você estiver estudando, fala: Senhor, me dê um coração que ouve o que o Senhor está falando. E a hora que eu ouvir, eu não vou conseguir praticar. Me dê do teu espírito para me dar o entendimento. Para que essas coisas façam sentido na minha vida e eu comece a viver com uma nova prioridade de vida. Com uma nova escala de valor. Mas isso vai me distanciar muito do mundo em que eu vivo. Vai mesmo. Não há compatibilidade. Quem quer ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. É tão extremo quanto isso. Não, mas eu vou querer assim, eu vou querer até venho na igreja domingo, eu dou uma lidazinha na Bíblia de vez em quando, mas minha vida mesmo está lá fora. É isso mesmo, jovens? Se está, pode ir embora. Está perdendo tempo. Olha lá. Hoje foram o quê? Uns 15 segundos? Tudo bem, não vou devolver no final, fiquem tranquilos. Então vejam. Ou temos um coração inteiro para Deus, ou vai ser uma vida frustrada, porque a tempestade virá. E se a casa não estiver fundamentada na rocha, vai cair. É isso que Deus diz. Está tendo uma vida religiosa de aparência? Deixa eu dizer, quando vier dificuldade e ela virá, a casa vai cair. Só não cai se estiver fundamentada na rocha. E vamos lembrar que fundamento os outros não veem, né? É você com Deus. Como é que está o seu fundamento? Como é que está a sua vida com Deus quando ninguém está vendo? Isso é fundamento. Né? Edificação é aquilo que se vê, diz Paulo. Mas nós temos que ser edificados e enraizados, ou termos o fundamento e a edificação. E dizem os engenheiros, não sou dessa área, não entendo nada, me corrija se eu estiver errado, que normalmente o tamanho da fundação é o tamanho da edificação. Que interessante, né? Se começarem a ver a edificação na sua vida, é porque o tamanho do fundamento da sua vida com Deus é tão grande quanto. Ou se aqui for pequeno, aqui vai ser tão pequeno quanto. Olha que interessante. Fundamento e edificação. Voltando aqui para o texto. E aí nós imaginamos na vida que Salomão dormiu e acordou, pediu sabedoria e falou assim: divida criança. Foi isso? Porque é assim que a gente ora. A gente ora domingo à noite para reunião de segunda-feira, é ou não é? Já fiz muito isso, Senhor, e agora? Tem que decidir algo segunda-feira às 8 horas da manhã. Senhor, me dê sabedoria, e agora? E começa a chorar. E não cai nenhum raio na nossa cabeça, né? Não vem mas Salomão teve. Não teve, não. Salomão não foi. Quem falou que foi assim? 2 Samuel, capítulo 16. Versículo 2. Vamos ler de 1 a 4. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cume, e eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete. Lembraram de Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Davi falou: vai comer por amor a Jonas, você vai comer na minha mesa. Extraordinário. Leiam lá 1 Samuel 9, depois, sobre a história de Mefibosete. Quando Davi manda, fala: tem mais alguém da casa de Jonatas? O que Ziba fala?
Ah, tem sim, mas aleijado, coxo de ambos os pés. Sabe o que Ziba falou? Tem sim, mas não presta para nada. Não presta nem para limpar o palácio aqui. Não presta para ir para a guerra, não presta para passear correndo, não presta para nada. Coxo de ambos os pés. O que Davi fala? Vai chamá-lo. E ele vai sentar na minha mesa, por amor a Jonatas. Isso que aconteceu comigo e com você. Mas isso é um outro estudo. Veja aqui, isso é só para falar de Mefibosete. Quem era Mefibosete? E aí Davi dá Ziba como servo de Mefibosete. É isso que está dizendo aqui. Sai ao encontro de Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos eu sempre tenho dificuldade, mas tudo bem. Albardados. E sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém. Pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Ziba mentiu. Ziba falou de Mefibosete aquilo que Mefibosete não tinha feito. Mefibosete não ficou. Ziba que falou para Mefibosete: fica aí, tranquilo. Você não vai ajudar o Davi, não. Pode ficar aí, deixa que eu vou no seu lugar. Sou seu servo. E quando ele chega para Davi, Davi fala: cadê Mefibosete? Ah, Mefibosete ficou lá porque sabe que você vai perder a guerra, vai tomar o reino de novo. 19:24. 2 Samuel 19:24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não fostes comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque eu, teu servo, dizia: ela mesmo, um jumento, e montarei para ir com o rei. Não sei, eu devo ter algum problema de dicção, enfim, é isso aí. Pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste a teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Olha que interessante. Davi chegou para Mefibosete e falou: então tá bom, tudo que eu te dei, divide com Ziba. Olha o que aconteceu. Versículo 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Mefibosete falou: Davi, senhor, né? Dá para ele tudo. Porque o que me importava mesmo era que o senhor tivesse voltado com vida e vencesse a batalha. Os bens, deixa com ele. O que Salomão fez quando as 2 mulheres chegaram com a criança? Divide. O que a mãe verdadeira falou? Não. Deixa com ela, para que não mate a criança. O que Salomão falou? Você é a mãe verdadeira. Sabedoria de Deus. Não veio do dia para a noite. Aprendeu com o pai. Entendemos? Entendemos que sabedoria não é alguma coisa que a gente imagina que Salomão fez. Acordou, chegaram 2 mulheres e ele tomou a decisão. Sabedoria tem a ver com informação, conhecimento. Pais, o que estamos ensinando aos nossos filhos para que eles sejam sábios? O que Deus está dizendo? Porque um dia eles vão ter que tomar a decisão por si. Conhecimento. Tenho aqui vários textos e aqui nós vamos dividir rapidamente. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Ok? Porque se Deus permitir, no metade da próxima aula e a última, nós iremos ver
o temor do Senhor. Há um conceito de temor do Senhor em Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em 5 questões que nós vamos ver. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor consiste em, eu preciso saber e observar esses 5 itens, porque se eu não souber e observar esses 5 itens, eu não vou ter o temor do Senhor. Se eu não tiver o temor do Senhor, eu não vou fazer nada com o que Deus está me dizendo. Se eu não fizer nada com o que Deus está me dizendo, eu não vou ter sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, eu não vou decidir com os critérios e categorias de Deus o que eu tenho que fazer no meu trabalho, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido, com o dinheiro, com... Perceberam? Esse aqui é o contexto que nós vamos chegar lá, se Deus permitir, se eu não abrir tantos parênteses, porque ainda não vai dar para terminar, mas eu deixo o material com vocês, vocês estudam. Tudo bem? Conhecimento. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Qual o objetivo? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé. Olha aqui, a fé é o ingrediente. Lembra que nós já vimos isso? Eunuco, etíope, a bola. Lembra por que Daniel orava 3 vezes? Lembra disso? A fé é o elemento fundamental para a sabedoria, porque é pela fé que nós colocamos confiança naquilo que está sendo dito e entendemos para praticar. E aqui ele está dizendo, habite ricamente Cristo em vossos corações pela fé. E fé não é aquela crença. Fé é certeza do que está sendo dito. Lembram disso? Nós precisamos ter claros os conceitos aqui. Estando vós, olha lá, arraigados, plantados com segurança, essa palavra diz, alicerçados, firmados em bases sólidas, essa palavra significa, em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja, aqui nós temos que parar nesse termo, não dá para continuar. Se ele está falando de entendimento, de conhecimento, onde que se dá isso? Isso, muito bem. Se dá na mente. Né? Se conhecimento e entendimento se dá na mente, como é que esse conhecimento vai exceder o entendimento? Como é que alguma coisa que vai além do que eu posso entender, eu vou entender? Perceberam o paradoxo aqui? Sabe por quê? Porque o conhecimento de Deus está lá em cima. Não é apenas um conteúdo programático. Porque senão todos nós faríamos uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado em teologia e teríamos o conhecimento de Deus. Não tem, não. Porque o conhecimento de Deus é experimental. Deus fala assim, ó, entendeu? Vamos para a prova prática. Mais ou menos como para tirar a carteira de motorista. Entendeu? Decorar as placas, tudo certo? Vamos lá para o carro agora. Vamos para a prova prática. Perceberam? O conhecimento de Deus é uma revelação da pessoa e da obra do Senhor Jesus. E isso é teórico para nós compreendermos e prático para nós vivermos. Um exemplo. Isso, muito bem. Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E, Senhor, não consegui compreender. Então, você vai ter um filho na sua velhice. Entendeu que é um Deus Todo-Poderoso? Percebemos? Veja, é um Deus que se revela. É um Deus que fala, eu sou a ressurreição e a vida. E chegou depois que Lázaro tinha morrido. Para falar, Lázaro, sai para fora. Esse é o Deus das Escrituras. Não pense que é um Deus que você vai ler a sua Bíblia e vai saber que Deus tem todas as características. Deus que cura. Ah, eu entendi então, porque espiritualmente Deus me curou e fisicamente às vezes Ele me dá algumas questões para que eu possa entender o que aconteceu comigo espiritualmente. Então, aquele problema lá que nós temos, que normalmente nós oramos quando nós acordamos segunda-feira de manhã, Senhor, me livre de todos os problemas. É assim com você? Porque comigo é. Tive que aprender isso. E Deus está falando, não, Dante, ó, a prova é algo prático para fortalecer a sua fé. Vai ter dificuldade não essa semana, sabia? Vocês sabiam ou não? Estão programados para elas? Não? Então se preparem.
Se alguém falou para você que cristianismo é sombra e água fresca, enganaram vocês. É dificuldade, é prova. A vida com Deus é uma vida que Ele vai mostrar o caráter dele na prática para nós. Eu estou falando que eu sou um Deus todo-poderoso e faço o impossível. Vocês vão experimentar para conhecer quem eu sou. Este é o conhecimento de Deus. Não é só ler, Deus, ai que bom, Deus dos impossíveis. E como é que é isso? Ele fala, fica tranquilo, vai ter uma lição prática na sua vida aí, fica tranquilo, vai chegar lá. É que talvez não estejamos preparados ainda. Deus vai nos preparando, porque Ele não dá provação, além da que seja factível nós suportarmos. 1 Coríntios capítulo 10. Que Deus extraordinário. Deus se revela, fala para nós como Ele é e nos mostra como Ele é. Ele falou que era a luz do mundo, ele falou para o cego Bartimeu. A gente acha que Bartimeu era o nome do cego. Não. Bar é filho de. Era o nome do pai dele, Timeu. É ou não é? O cego, filho de Timeu, desde expressão. A gente pensava que chamava o cego Bartimeu. Coitado, está dando nome para ele já. Veja, o que ele falou? Jesus falou que era a luz dos homens, a luz do mundo. Ele falou para o cego, enxerga. Mas ele precisava ser cego para passar por isso. E o paralítico há 38 anos de João capítulo 6, que extraordinário. E eu não sei ainda, se vocês souberem, estudarem isso, depois me contem, por que Deus revela a idade? 38 anos, não sei ainda, mas Deus revela. Ele estava lá 38 anos, e Jesus chega para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Ora, Jesus, não entendi a sua pergunta. Né? Jesus sabia ou não sabia o que ele queria? É que fé envolve um relacionamento, né? Saber quem Deus é, enfim. Né? Mas perceberam? E ele cura aquele paralítico. Ele fala, que importa que... Você prefere que eu diga, estão perdoados os seus pecados? Levanta, toma o teu leite e anda. Perceberam? Que é um Deus relacional. Se preparem, porque Deus se revelará a você e a mim, mostrando quem Ele é. E posso dizer, apesar de doer, apesar de ser difícil, porque prova não é fácil. Alguém já foi para a escola, foi para a faculdade ou escola, que vocês entendem, tanto faz, né? E fala assim, vai ter prova amanhã, que maravilha. Vocês já foram isso? Você deve ser meio diferente. Você fala assim, mas vai ter prova, eu não estudei tudo, aquele negócio. Porque prova é prova, é isso mesmo. E com Deus nós queremos que a prova seja tranquilinha. Senhor, me dá aí, já fala como é que vai ser no futuro, já me dê todo... não. Prova é prova? Então, espiritualmente, prova é prova. Mas deixa eu dizer a você uma coisa. O Deus das Escrituras nunca chegou uma hora antes, mas nunca chegou um minuto depois. Esse é o Deus das Escrituras. Mesmo que os amigos de Daniel tenham que ter passado pela fornalha. Mesmo que Lázaro tenha morrido. No Cronos pode ser que não esteja no nosso cronograma, mas no Kairos chegou na hora certa. Quer conhecer o Deus que você crê? Quer ter um conhecimento para ter sabedoria para decidir? Para que quando for decidir, as circunstâncias são todas contrárias, mas você olha para o que Deus está dizendo e falou, Senhor, o Senhor está dizendo que é assim. Parece que não vai dar certo, mas o Senhor está dizendo que é assim? Se nós conhecermos profundamente o Deus que nós cremos, nós iremos. E eu lembro de um episódio contado por um militar do exército israelense que, para que ele pudesse ser promovido, eles tinham um exercício físico, um exercício, uma tarefa. Né? E era dado a eles um mapa com uma bússola, com pontos para que eles pudessem seguir. E é uma alta patente no exército israelense, e aí e evidentemente vários foram ficando pelo caminho, até que um deles chega no ponto final e ele vai para o último ponto. E ele olha para aquele mapa, ele olha para a bússola, e ele olha para frente e ele fala, eu tenho certeza que tudo que eu fiz até aqui estava certo. Eu estou no ponto que eu deveria estar. Mas o ponto futuro, que é o último, ele olha para frente e é o mar. E ele fala, e é para eu nadar em direção ao mar. Ele fala, isso não faz o menor sentido. Tem que ter alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa. Mas ele disse o quê? Eu tenho convicção de onde eu estou. Eu tenho convicção que eu fiz certo. Eu tenho convicção que o mapa manda. E ele começa a nadar. E começa a nadar, e começa a nadar, e começa a nadar, e parece que nada, e as forças deles começam a ir, e ele tinha certeza e convicção que era em frente, e ele está indo para alto mar, e está nadando, e tem uma hora que ele fala assim, eu não vou aguentar, eu vou morrer, mas eu vou morrer com a convicção que eu estou fazendo certo. Sabe o que acontece? Quando eles percebem que ele está
quase prestes a perder todas as forças, aparece o helicóptero para resgatá-lo e falar: você foi promovido, você passou no teste. As Escrituras nos dizem isso. Às vezes nós vamos olhar e falar: não pode ser assim. O que Deus está dizendo? É assim? Exerça fé na informação. E só vai exercer fé quem conhecer profundamente o Deus que tem, de uma forma experimental. Mas fiquem tranquilos, que Deus sabe medir muito bem. Em algumas vezes na minha vida foi perceptível que a panela de pressão ia explodir. Senhor, ó, amanhã não aguento mais. Aguentei, que eu estou aqui até hoje, fiquem tranquilos. E eu falei: Deus, eu não vou aguentar mais. Mas visivelmente, às vezes, Deus levantava o pininho da panela de pressão. Aí depois tampava de novo, e aquele negócio começava de novo. Mas Deus é um Pai amoroso, perdoador, longânimo, benigno. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus trata filho. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Se o filho pedir pão, vai dar pedra? Pedir cobra, pedir peixe, vai dar uma cobra? Imagine o vosso Pai Celeste. Sabe por que Deus faz isso nas nossas vidas? Ele está formando o nosso caráter. Sabe por que Ele permitiu, diante de várias questões que envolvem o deserto? Como é que um povo escravo, desnutrido, maltrapilho, magro, ia conseguir conquistar a terra de Canaã? Deus ficou 40 anos formando um exército para entrar na terra e conquistar a terra. Perceberam? Perceberam que Deus tem um propósito na nossa vida? O ponto não é olhar para as nossas circunstâncias e problemas e falar assim: Deus, onde o Senhor está? Me livra dessa, tira dessa. Não, Senhor. O Senhor tem um propósito para isso. Me faz suportar, me faz te conhecer melhor, porque eu sei que vão ter lições de faculdade, de pós-graduação lá que eu vou ter que estar pronto para passar. Sabe por quê? Porque Deus está formando o meu caráter e o seu caráter para viver sob o senhorio dele a eternidade inteira. E viver sobre o senhorio dele Ele manda e nós obedecemos, tanto lá quanto cá. É que nós somos rebeldes. Você já viu o filho rebelde? Aqueles filhinhos pequenos, corre para lá, corre para cá, não obedece ninguém e tal. Então, é isso que Deus faz conosco. Lembra da igreja de Coríntios? Né? Néfios, crianções, né? Mostrando o quê? Deus falou: eu vou aperfeiçoar o caráter de vocês, eu vou fazer vocês crescerem. Porque segundo a aliança, Ezequiel 36, o que diz? Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne, um único coração, um coração não dividido. Para quê? Eu seja o vosso Deus e vocês sejam o meu povo. Segundo a aliança, Deus não pergunta: vocês querem se santificar? Está na hora? Vamos lá? Deus faz isso? Não. Eu farei com que observeis, andeis, guardeis. Lembra disso? Leia lá Ezequiel 36. Segunda aliança Deus irá nos santificar. Quer queiramos, quer não. Quer gostemos, quer não. Lá no final, nós vamos ver que isso vai ser para tornar-nos cristãos, filhos de Deus, maduros. Como Jesus, Romanos 8, ruiostesia, filho adulto, maduro. Não é diferente? Um filho hoje, maduro, com decisões corretas, de um filhinho pequeno, que ainda não sabe que tem que escovar os dentes para dormir? Não é diferente? Então, essa é a nossa vida espiritual. É por isso que Deus nos coloca onde Ele nos coloca e nos tira de onde nos tira. É por isso que Deus permite determinadas situações e depois nos tira dela. E a gente acha que não, eu fui demitido daquele emprego, mas eu sou a pior pessoa. Meu chefe, as pessoas, as circunstâncias, eu sou injustiçado. Não. Isso é um projeto de Deus na sua vida. Isso aqui não é para desculpar a nossa preguiça ou a nossa negligência, né? Mesmo porque, pelos critérios, nós temos que ser o melhor profissional, trabalhar para Deus e não para os homens. Às vezes Deus está nos movendo, está nos colocando, porque o objetivo dele é nos transformar no caráter do Senhor. Não vamos ler os outros textos sobre conhecimento, tem vários textos aqui interessantes, mas Provérbios nós já lemos, Jeremias 9, aquele que se gloriar, glorie em me conhecer, né? João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Tem vários textos aqui. 2 Pedro nós vamos voltar depois para a falta de conhecimento, mas guardem isso. Tudo bem? O que nós temos que guardar conhecimento? Conhecimento é prático. Nós vamos conhecer a Deus na informação, mas nós vamos conhecer a Deus na vida. E Ele vai se mostrar que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Santíssimo, Ele é o Deus que vai nos mostrar quem Ele é, na teoria e na prática. Esse é o conhecimento de Deus.
E a falta de conhecimento? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 2. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram dos santos de Israel e voltaram para trás. Um ponto que eu quero destacar aqui é que a falta do conhecimento de Deus não vai nos deixar no mesmo lugar em que estamos. A falta de conhecimento de Deus vai fazer com que andemos para trás. Voltaram para trás. Falta de conhecimento faz regredir na nossa vida. Foi o que aconteceu com Israel. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Estamos entendendo que conhecer a Deus para o novo nascido não é uma opção? Este relacionamento da informação recebida com a prática de Deus, ou temos. É trágico o não ter a informação, ou não querer buscar a informação. Vejam, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jeremias capítulo 8. Jeremias capítulo 8, versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Perceberam a relação do conhecimento com a lei? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por favor, prestem atenção na relação. Quando nós estamos falando em sabedoria, rejeitando a palavra do Senhor, nós estamos falando do quê? Não há sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o que Deus diz, da forma como Deus diz, na hora que Deus diz, sobre todos os temas que nós vivemos. E não há tema que nós vivemos que não esteja nas Escrituras. Vou repetir. Não há tema que nós vivemos que não esteja nas Escrituras. Deus está falando, que sabedoria que vocês estão falando, se vocês estão desprezando a palavra que eu tenho dito? O temor do Senhor é o fundamento da sabedoria. Para quem que eu habito? Com o contrito que treme da minha palavra. Nós deveríamos olhar para o que Deus está dizendo e falar, eu tenho medo de não fazer o que Deus está dizendo, ou de fazer o que Ele está falando para não fazer. É isso mesmo. É essa relação que nós temos que ter com o Deus Criador. Deus Criador não é um igual a nós. E Deus fala, você pensa que eu sou igual a vocês? Não sou igual a vocês. Deus é Deus. Qual a relação que nós temos com Ele? Sabedoria de Deus? O que nós estamos fazendo com sua palavra? Jeremias capítulo 9, versículo 2, aí do lado. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros. São um bando de traidores, versículos 3 e 6. Curvam a língua como se fossem seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Versículo 6.
vivem no meio da falsidade pela falsidade, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Estamos entendendo o que é o conhecimento de Deus, teórico, prático, e o que fazemos com essa informação? Nós podemos dizer para Deus, não queremos essa informação. Ah, não? A consequência está aí. Deus quer que o conheçamos? Vamos lá para Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais que holocaustos. Num contexto de primeira aliança, Antigo Testamento, em que Deus requeria o holocausto, vê de lá os 5 sacrifícios de Levítico. É a mesma coisa que Deus fala lá em Isaías 1. Né? Estou cansado de vocês oferecerem o seu holocausto. Para de oferecer, não aguento mais. Mas peraí, Deus, sou que está falando. Mas Deus está falando, isso está num formalismo que eu não aguento mais. Vocês não têm essência, mas não saem do tabernáculo. Vai fazer o quê no tabernáculo? Oferecer sacrifício? E vocês viram as costas e fazem tudo o que eu estou falando para não fazer. O que nós estamos falando? Com o Deus das Escrituras, a forma só tem importância se houver essência. E Deus está falando, ao invés de holocausto, eu prefiro que vocês me conheçam. E me conheçam de forma teórica e prática. E tremam da minha palavra. É isso que Deus está dizendo. Depois lá tem Jeremias 9, né? Aquele que se gloriar, glorie-se em mim conhecer. 1 Timóteo 2, enfim. Qual é a posição que temos em relação ao conhecimento? Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, não vai ficar sem consequência. Meus irmãos e amigos aqui, ó, a rejeição, e essa expressão no original é epignosis, é conhecimento sobre conhecimento, é conhecimento acumulado. Não é só ouvir falar, não, é sabe o que Deus está dizendo. Quem rejeitar, ó, Deus está falando que é por aqui, eu vou por aqui. Fique à vontade. Deus não vai pegar pelo colarinho. Olha as consequências. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Olha aqui, ó, as características de quem Deus está dizendo, ó, vai por aqui, eu quero ir por ali. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Opção. Acha que não precisa conhecer a Deus? Ou conhecendo a Deus, quer seguir o seu caminho? Fique à vontade. A consequência está aqui. Não adianta, depois que vier essa consequência, correr para Deus e falar, Senhor, me livra do resultado. Lembra Provérbios 1? Senhor, agora aconteceu e agora? E Deus está falando, não vou ouvir não. Não vou te ouvir. Não vou tomar uma ação. Vai sofrer a consequência do resultado. Isso parece sério, né? Então não brinquemos com as coisas. Nós podemos brincar com as coisas da nossa profissão. Se você quer fazer pós, não quer, você quer, isso aí vai ser temporário. Não brinquem com a informação que Deus está dizendo. Não paute a sua vida contrária ao que Deus está dizendo, porque tem consequência. Hebreus 10, 26. Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Aqui não vamos também ler esse contexto, é extraordinário. Aqui não tem a ver com perda de salvação, tem a ver com natureza, porque ele diz lá dos cardos e abrolhos no final, né, mas isso é um outro tema. Cardos e abrolhos lá do Gênesis, maravilhoso, né? Por que Deus colocou cardos e abrolhos na natureza? Para a gente entender uma verdade espiritual, mas isso aí fica para vocês estudarem, que aí não vamos acabar nem o mês que vem se a gente entrar nesse aspecto. Mas vamos lá, versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus diz, porque se vivemos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Volto a dizer, aqui não está dizendo de perda de salvação, depois podemos ver isso um outro dia, uma outra vez. Aqui está falando de natureza. Mas se não nascido de novo,
estiver recebendo a informação e estiver desprezando a informação, não vai ter outra oportunidade. Isso no conceito de Deus, da forma de Deus. Por isso que eu digo, se você está aqui, não nasceu de novo e não quer ter um compromisso com Deus, não venha mais, você está ouvindo juízo. A palavra de Deus ou salva ou julga, não volta vazia, meus irmãos, meus amigos. Ou estamos ouvindo salvação, santificação, transformação de vida, ou estamos ouvindo juízo. Se ouvir o conhecimento, tiver o conhecimento e disser não quero, vai ter consequência. Deus não é um como deixa para lá, não, né? Aquela doutrina falsa que tem por aí, fala, não, do universalismo, Deus vai salvar todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Você está crendo em quem? Um dia você acha que você não vai crer no Senhor Jesus e vai estar no céu, só se for para o torno banco para ir para o Guiena, para o inferno. É tão duro quanto isso, mas nós precisamos ouvir isso para deixarmos de tratar esse assunto como se nós fôssemos viver 200 anos aqui. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos domingo que vem. Ora, domingo que vem até um espaço bom, né? Amanhã. Qual que é a nossa posição diante de Deus? Vejam lá, Filipenses 3:7. E aqui eu quero guardar uns 5 minutinhos para falar algumas questões aqui e depois voltamos para entendimento. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, em Cristo Jesus, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Se alguém poderia se vangloriar do que era, religiosamente era Paulo. E Paulo falou, nada disso me importa. O que me importa é o conhecimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus. É assim que eu vou pautar a minha vida. O que nós estamos fazendo com o conhecimento de Deus? Vamos voltar domingo que vem, mas aqui o conhecimento de Deus nos proporciona. Quer saber o que essa vida de teórica e prática com Deus nos leva? A escapar das contaminações do mundo, a livrar-nos das paixões do mundo, a evitar o engano, da prudência, é agradável, aprova as coisas excelentes, vive de modo digno, é apto para admoestar, é a vida eterna e nos coloca no amor de Deus. Este relacionamento de informação e conhecimento prático nos leva a isso. Ok? Depois vamos ver também domingo que vem o objetivo, não vamos entrar nisso, mas eu queria ver, terminando o conhecimento, 2 coisas aqui, temos mais alguns minutos. Dante, eu até pensei que já tinha acabado nas 5 minutos, só 6 para ser preciso. Vamos lá. O conhecimento por si só não substitui a sabedoria, porque lembremos que sabedoria é o conhecimento entendido, colocado em prática, tudo bem? Mas se nós olharmos só para o conhecimento, para a informação e a experiência com Deus, primeiro, precisa ser verdadeiro. Porque tem o conhecimento falso? Tem. É aquela sabedoria do mundo. Lembraram de Tiago? Essa é a falsa. Então, verdadeiro. Segundo, a fonte. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Portanto, a fonte da única de sabedoria de Deus está aqui. É a palavra de Deus. Deus se revela de 2 formas. Ou pela natureza, Salmo 19, ou pelas Escrituras. Ok? Não vamos entrar nesse detalhe, mas estudem que é muito interessante essas 2 formas de Deus se revelar. E a compreensão. Se você tivesse... Todos aqui, acho que poucos não têm carteira de motorista, né? Acho que a maioria deve ter. Alguns praticam, outros não, mas isso não vem ao caso. Mas se vocês tivessem se deparado com essa placa, você está dirigindo na estrada e de repente você vê essa placa, o que você faz? Você para, não para, passa por cima, o que você faz? Para no acostamento, entra no Google lá para ver o que é. Ou toma multa? Toma multa? Multa? Porque eu não fiz nada. O guarda então vai te parar na frente, mas eu não fiz nada, mas você não viu a placa? Eu vi, mas não sabia o que é. Perceberam como o conhecimento é importante? Mas só saber da placa não adianta nada, você precisa saber o que elas falam. E se você estiver dirigindo algo com alguma mercadoria, é uma repartição alfandegária, parada obrigatória. Não parou?
tomou multa. Vai ter a mercadoria apreendida. Mas eu não sabia, mas você não fez o exame? Eu fiz, mas essa daí eu passei batido. Perceberam como o conhecimento é importante? E eu quero terminar hoje fazendo um convite. Alguns aqui vão rir, eu sei, mas é um convite. Eu queria convidar vocês para ir para Porquerópolis. Eu sei. Alguns vão falar, Dante, essa brincadeirinha aí, só porque você é palmeirense e tal. E hoje tem final, hoje está emocionante. Mas veja lá. Ó, vocês, todo mundo acompanhando, eu sei. Veja. Aí você fala assim, mas é assim, ó, eu vou convidar vocês, mas nós temos que estar aqui amanhã 8 horas da manhã. Não vou dar detalhe nenhum. Se você quiser, você vem. Você não vai precisar pagar nada, nem sei se vai ter algum custo também, mas vamos lá. Você tem que saber, você quer vir ou não? Ninguém? 8 horas da manhã, pessoal, vamos lá, vai, me ajudem, para eu não ir sozinho. Ninguém quer ir? Então, sabe qual é o problema? É claro que a pronúncia não é essa, eu fiz uma pronúncia diferente, mas Porquerolé é uma das 5 ilhas mais bonitas do mundo, fica no arquipélago francês. Todos vocês perderam a viagem. Eu ia pagar tudo. Também não estou tão bem assim, não. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Vocês não levantaram a mão porque não sabiam para onde que era. Porque se soubessem, vocês não perderiam. Olha aqui, ó. Tem passeios, barcos. É um dos lugares uma das ilhas mais bonitas do arquipélago, no sul da França. Que extraordinário. Mas ninguém levantou a mão. Perderam o passeio por falta de conhecimento. Será que na nossa vida espiritual nós não estamos perdendo o que Deus tem para nós por falta de conhecimento? E Deus nos deu a sua Escritura e liberdade, por enquanto, no nosso país, para nós estarmos aqui, lendo, estudando juntos, aprendendo do Senhor. O que nós estamos fazendo com a informação? Talvez algum dia nós devemos ter isso, ter tudo na memória, porque talvez não tenhamos para ler, nem para acessar. O que nós estamos fazendo com isso? A nossa vida depende disso. Porquerolé perderam um passeio para a ilha na França. E se Deus permitir, nós vamos entrar no domingo que vem. Perceba como o entendimento é importante. Perceberam aqui, ó? Olha lá, ó. Conhecimento, mas não tem? Ele sabia que tinha que ter uma corda para alguém que estava morrendo afogado e tinha que jogar a corda. Olha como ele jogou a corda. Conhecimento sem entendimento. Conhecimento sem que o Espírito nos ensine vai ser uma teoria inatingível. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pela pessoa e obra do Senhor Jesus em nos resgatar, pagar os nossos pecados, nos reconciliar contigo. E é por isso que estamos aqui essa manhã, para adorá-lo como Deus que o Senhor é. E em Cristo Jesus, nos rendermos ao teu senhorio e sermos adoradores em espírito e em verdade. Nos transforme pela tua palavra ao caráter do Senhor Jesus, ensinados por ti mesmo, pelo teu Santo Espírito, de forma individual, cada um aqui, no tempo de vida que está, de acordo com as ansiedades, preocupações, interrogações, Pai. Ensine cada um, porque o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Pedimos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus, nosso Deus, Salvador e Senhor. Amém.